graça abriu os meus olhos, eu posso ver quem sou em ti. Tua graça abriu os meus olhos, eu posso crer quem sou. Tua graça abriu os meus olhos, eu posso ver quem sou em ti. Tua graça abriu os meus olhos, eu posso crer quem sou. Santo, justo, eleito, abençoado, predestinado, perfeito no Espírito, salvo pela graça, por meio da fé. Isso não vem de nós, é um presente de Deus, não pelas obras, para que a glória seja dele, para que a glória seja dele, para que a glória seja dele. Glória pois a ele, amém. Glória pois a ele, amém. Glória porque dele é o amém. Tua graça Só no louvor da graça. posso ver quem sou. Maravilha, um louvorzinho antes de começar essa mensagem maravilhosa. É muito bom a gente sempre estar ouvindo assim esse louvor maravilhoso, que dá um entendimento, que faz com que a nossa mente fique ativada, entenda a sabedoria que vem do Cristo ressuscitado, né? Então hoje estou começando essa live diferente, ouvindo aqui um louvorzinho básico, ao vivo aí na página do meu Facebook, Expansão do Evangelho, e pela rádio Vida Livre, do nosso irmão Chagas Bezerra de Fortaleza. Tá bom, meus amados irmãos? Vamos ouvir aí esse louvorzinho. Na hora que terminar o louvor, nós já entramos na mensagem. Já tem irmãos que já estão online conosco, juntos para crescermos em graça e conhecimento. Essa mensagem ela será posta no meu canal no YouTube, a Expansão do Evangelho Cristo Ressuscitado. Estamos ao vivo pelo Facebook e na rádio também, Vida Livre. Juntos crescemos em graça e conhecimento. Então, desde já, cada irmão, cada irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda para juntos crescer em graça e em conhecimento. É seu irmão João Rodrigues, ministro de um novo pacto da nova aliança, ministro do Evangelho da Graça. Mais uma vez, junto com cada um dos meus amados irmãos, para juntos crescermos em graça e em conhecimento. E o tema hoje é sobre o dom de língua, o significado do dom de língua na palavra de Deus. Graça e paz, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Como eu disse agora há pouco, o meu nome é João Rodrigues, ministro do Evangelho da Graça. Mais uma vez nós estamos aqui juntos para crescermos em graça e conhecimento, e tenho certeza que o Espírito Santo vai clarear a nossa mente mais sobre esse assunto que será abordado nesse exato momento. Tá bom, meus amados irmãos? Então, desde já, você que está aí pela rádio Vida Livre, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que também que está ao vivo aí pelo Facebook, se sinta à vontade para juntos crescermos em graça e conhecimento. E você que está pelo canal no YouTube, também se sinta à vontade para juntos crescermos em graça e conhecimento. Se você sentir no coração e quiser se inscrever no meu canal no YouTube, fique à vontade, tá bom? Lá tem mais de 60 mensagens maravilhosas para juntos crescermos em graça e em conhecimento. Então vamos que vamos para o assunto da mensagem de hoje. O significado é o que significa o dom de língua na palavra de Deus. A religião há muito tempo, como eu sempre digo nas minhas lives, elas vieram, a religião veio manipulando as pessoas, colocando outro significado nas escrituras totalmente ao inverso do que diz a palavra do Criador. Então nós hoje, à luz da palavra do Criador, nós vamos revelar mais uma revelação que já está revelada nas escrituras para que todos nós possamos chegar ao pleno conhecimento da verdade.
é um assunto já bastante bem mastigado, bem conhecido pelos irmãos, pelas irmãs da graça, que já conhecem a graça. Porém, aqueles que estão novinhos na graça, que estão chegando agora e conhecendo essa maravilhosa graça, ainda não conseguem a entender direito. Por essa razão, nós viemos aqui no Facebook, na rádio Vida Livre e no canal no YouTube, para levar esse entendimento ao coração dos meus amados irmãos, tá bom? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é o versículo base para a nossa meditação nesse exato momento. Então, desde já convido você, juntos, para pegar a sua Bíblia, pegar uma caneta, um papelzinho, fazer anotações, se caso você queira. É importante sempre anotar os capítulos e os versículos bíblicos e fazer uma análise, um examinar profundo para chegarmos a um entendimento melhor, tá bom? Então vamos que vamos crescer em graça e conhecimento. Então, Atos dos Apóstolos, o capítulo 2, do versículo 1 até o versículo de número 11, da Palavra do Criador. É o texto base para a nossa meditação. Vamos descobrir de fato, à luz da Palavra do Criador, o que significa o dom de língua na Palavra de Deus. É isso, meus irmãos? Vamos que vamos, juntos, crescendo em graça e em conhecimento. Então, desde já, compartilhe o vídeo, tá bom? Compartilhe essa mensagem, faça com que essa mensagem corra aos 4 cantos da terra, como sempre diz nosso irmão em graça, né, que fala, fazer com que essa mensagem corra. Isso é importante. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 em diante, diz assim: E cumprindo-se o dia do Pentecoste, estavam-se todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre a cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme que o Espírito Santo lhe concedia que lhe falasse. Até aqui, vamos entender esse versículo do capítulo 4, ou melhor dizendo, do capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 4, para depois nós damos continuidade à leitura da palavra. Primeiro, vamos se entender aqui o que é essa festa do Pentecoste. Que festa seria essa? Alguns irmãos já sabem, mas tem outros que estão chegando novinho que ainda não sabem. Essa festa de Pentecoste era uma festa realizada pelos judeus, né, no período após a Páscoa. Na verdade, esse evento, a festa do Pentecoste, era realizado 50 dias depois da Páscoa judaica. Então teve a Páscoa em Israel e depois de 50 dias era realizado aquele evento chamado o dia de Pentecoste, né? Já a religião diz que o Pentecoste é um movimento onde tem que subir um monte, que tem que falar aquelas coisas, né? Que, enfim. Mas na verdade a palavra Pentecoste vem de penta, vem de 5, que na verdade significa Pentecoste aqui. Esse nome foi recebido dessa festa no fato de ser 50. Né? Então 50 dias após a Páscoa viria a festa do Pentecoste. E na festa do Pentecoste estavam reunidos todos os judeus, estavam reunidos naquele lugar. Todos os judeus, os discípulos estavam reunidos e outras pessoas de outras nações também estavam naquele mesmo lugar. Na verdade, os discípulos estavam esperando, não só os discípulos, mas todos aqueles que acreditaram na mensagem de Jesus de Nazaré, a descida do Espírito Santo. Eles estavam esperando ali cumprir-se a promessa que Jesus de Nazaré disse que viria sobre ele o Espírito Santo sobre eles. E de fato, esse ato aconteceu na festa de Pentecoste, tá bom? Então, preste muito bem atenção em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 4, vai dizer assim. Então, o foco hoje aqui é só sobre o que significa o dom de língua, o que significa a língua na Bíblia, na palavra de Deus. Será que é como a religião, o sistema evangélico fala, ou se é como a palavra do Criador fala? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que o falasse. Então, os discípulos e todos aqueles que estavam juntos, que creram na mensagem do Cristo, sobre a descida do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas. E que línguas foram essas aqui
irmão João Rodrigues. Essas línguas aqui, nesse texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, fala de idioma, dialeto, línguas, culturas, a língua das nações. Então, os discípulos, os judeus, né, o povo que acreditaram na mensagem, eles começaram a falar outros idiomas, eles começaram a falar outras línguas, línguas de outras nações. Preste muito bem atenção que a própria palavra revela a própria palavra. Isso que é maravilhoso, isso que é gratificante. A própria revelação da palavra revela a própria palavra, né? Então vamos que vamos, continuando aqui em graça e em conhecimento, crescendo na graça do Cristo e o Cristo ressuscitado. Então olha o que vai dizer o versículo 5 do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 5. E diz assim: e em Jerusalém estavam habitando judeus, presta atenção, quem estava habitando em Jerusalém, ali naquele dia da festa do Pentecoste. Vamos ver aqui se é essa língua estranha que a religião apresenta aí, que o sistema evangélico apresenta aí, ou se aqui se trata de línguas, ou significa idioma, dialeto, línguas de outras nações. Então presta atenção quem estava ali em Jerusalém. Versículo 5. E em Jerusalém estava habitando judeus, homens religiosos de todas as nações. Estava habitando judeus, homens religiosos de todas as nações, estava também nesse evento, na festa de Pentecoste. Preste muito bem atenção. Aí diz assim, que estão debaixo do céu. Então todo aquele povo daquela redondeza estavam naquele evento ali. Logo significa que cada um falava o seu idioma, cada um falava o seu dialeto, cada um tinha a sua língua, a sua própria língua, né? É por isso que muitas das vezes o ser humano, o cristão, ou melhor dizendo, o evangélico não entende, porque eles não examinam as escrituras. E aqui confundem. Então vamos lá. No versículo 6 do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, vai dizer assim: e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Por que aquela multidão estava confusa? Porque eles perceberam que os judeus, que os discípulos e todos aqueles que acreditaram na mensagem do Cristo, que estava esperando a descida do Espírito Santo, eles começaram a falar outras línguas. E que línguas foram essa, João Rodrigues? Será que essa língua que a religião fala hoje aí, labassunga, um decanto, enfim, será que eram essas baboseiras? Ou será que de fato aqui eles estavam falando essas outras línguas, era outro idioma das outras nações que ali estavam? Vamos entender, vamos examinar o texto. Então o versículo 6 vai dizer assim: e quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa. Por que eles estavam confusa? Está explicando aqui. Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha que maravilha! Cada um ouvia-as falar na sua própria língua. Aquelas outras nações que estavam ali, vendo aquele evento, perceberam que os judeus que acreditaram em Cristo Jesus começaram a falar o idioma daquelas nações que estavam presentes, a língua daquelas nações que estavam presentes naquela festa de Pentecoste. E aí alguns ficaram confusos. E aí, se nós formos para o texto, o capítulo 2 e versículo 7, o texto vai continuar dizendo, e vai dizer assim: e todos pasmam-se e maravilhavam, dizendo uns aos outros. Olha o que ele dizia, uns aos outros. Percebe-se que aqui está falando de idioma e não é dessas línguas, dessas baboseiras, dessa carnalidade que acontece por aí? Olha aqui como é que está falando. Eles ficaram maravilhados. Então, na continuação do texto, diz assim, porque não são Galileu todos esses homens que estão falando? Então, as nações que estavam visitando, que estavam naquele evento, ficaram pasmos e maravilhados, dizendo: esses homens não são Galileu? E por que fala na nossa língua? Por que fala na nossa própria língua? Dá para você me entender, meu irmão, minha irmã,
que está vendo essa mensagem, que isso aqui não tem nada a ver com essas línguas que são aplicadas hoje, essa meninice, essa liturgia mentirosa, manipulação que eles inventaram, ilusionismo que eles colocaram na cabeça, de dizer que aqui fala, que língua seria essa? Que mistério seria esse? Meu irmão, aqui no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, está falando de idioma, dialeto, de línguas de outras nações. E em todos os textos que eu for apresentar para você nesta mensagem, também vai estar falando a mesma coisa. Sempre que a Bíblia fala de línguas estranhas, ou que fale de línguas, está falando de idioma. E não tem nada a ver com essas línguas que são faladas hoje. Então, os camaradas que estavam presentes, as nações que estavam presentes, estavam abismados de saber que aqueles homens eram galileus, porém estavam falando no idioma daquelas nações que o visitavam. E quem eram aquelas nações que estavam naquele evento, na festa de Pentecoste? Vamos descobrir à luz da palavra do Criador. Diz assim, o versículo 8. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos. Olha que palavra maravilhosa. Os galileus estavam falando na própria língua daqueles que estavam visitando. Na própria língua que eles foram nascidos. E que língua é essa que eles foram nascidos? Na língua do seu país, da sua cultura. Entende, meu irmão? Está bem claro o texto. Que palavra maravilhosa. Na continuação do texto, o versículo 9, o que é interessante é que dentro da própria palavra, a gente descobre, né, as verdades. Que palavra maravilhosa. Vamos que vamos. Olha o que diz o versículo 9. Diz assim, o 9. Olha quem eram as pessoas que estavam naquele evento, que viram os galileus falando na língua deles, que era um idioma deles. E eu estou lendo o texto com calma, com paciência, para você entender que aqui é idioma. Não tem nada a ver com essas línguas que são faladas hoje nos templos feitas por mão de homem. Nesses templos aí que tem, onde eles dizem que falam línguas e não tem um intérprete. Lá na frente eu vou explicar sobre essa questão. O versículo de número 9 vai dizer, quem estava lá? Patos e Metos, elemitas e os que habitavam na Macedônia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, Efrígia e Pafília, Egito e parte da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeu como os prosélitos, que significa gregos. Todo esse povo que estava nesse evento, que eu acabei de citar aqui nos escritos sagrados, eles estavam nesse evento e eles ouviram os galileus falar no idioma deles, na língua deles, que eram nascidos. Que palavra maravilhosa. O versículo de número 11 vai dizer assim, olha o que diz o versículo 11. Isso é importante você acompanhar na sua Bíblia e na sua casa, que vai ficar muito importante, vai ficar muito mais gratificante para o seu crescimento espiritual, para que a sua mente seja ativada, para que a sua mente receba a graça do Cristo ressuscitado, para que o seu culto racional venha a ser ativado na mente. Isso é importante. Sei muito bem que os irmãos da graça já entendem isso aqui perfeitamente, mas tem novos irmãos que estão chegando, que são novinhos, que estão na graça, começando agora, precisam entender que a revelação da graça, ela desmonta a religião, ela desmonta esse sistema corrupto que enganou as pessoas há muito tempo, essa hipocrisia. Então, o evangelho da graça, ele tem esse objetivo de destruir, de desmontar essa manipulação religiosa que há muito tempo eles disseram que o dom de língua é você falar um labacica, é um decanto, laba não sei para onde, enfim, isso tudo é baboseira, é carnalidade, é emocionalismo, isso não tem nas escrituras, isso não está na palavra do Criador. O que está na palavra do Criador é dom de línguas, que significa idioma, dialeto, língua da sua própria pátria, do seu próprio país. Você que fala brasileiro, você tem o dom
de língua que fala o português. Caso você queira falar outras línguas, hoje você precisa estudar para falar outros idiomas, tipo o inglês, o francês e etc. Né? Então o versículo 11 vai dizer assim: Cretense e Arábia, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Olha aí, eles estavam ouvindo os galileus falar das grandezas de Deus na própria língua deles. E eles ficaram admirados. Ué, mas esses camaradas não são galileus? Como é que eles falam no nosso idioma? Como é que eles falam na nossa própria língua? Dá para entender, meu irmão, o mistério aqui? Agora vamos comigo, rapidamente. Vamos lá para Coríntios. O Coríntios, capítulo de número 14, versículo 10 em diante, até o versículo 22. Depois a gente volta para 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Eu vou fazer uma leitura assim, voltando, que é para nossa mente ficar bem ativada mesmo em relação ao assunto graça, sobre o que significa o dom de língua nas Escrituras. Né? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10 em diante, diz assim, olha o que está dizendo. Versículo 10 em diante diz assim: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Tem muitas vozes no mundo, e nenhuma delas são sem significação. Todas delas têm um significado. Todas as vozes têm um significado. O versículo 11 de 1 Coríntios capítulo 14 vai dizer assim: mas se eu ignorar o sentido da voz, seria bárbaro para aquele quem fala, e o que fala seria bárbaro para mim. Aí o versículo 12 fala assim: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundante neles para a edificação da igreja. Versículo 13: por isso o que fala em língua, ou melhor dizendo, em língua desconhecida, orem para que possa interpretar. Então vamos lá. Essa língua aqui desconhecida, essa palavra desconhecida no original, essa palavra desconhecida, ela não existe. Isso aqui foi um acréscimo pelo padre João Ferreira de Almeida. Então precisamos ter esse cuidado. O correto aqui que tem escrito no original só língua, não tem língua desconhecida. Então eu vou ler agora o texto, tirando, isolando essa parte de língua desconhecida. Então o capítulo 14 de 1 Coríntios, versículo 13, diz assim: por isso que fala em línguas, orem para que possa interpretar. Este é o texto correto. Aí vem a pergunta: quando eu e você ia nos templos feitos por mão de homem, quando nós era da religião, que nós frequentávamos as religiões, e quando aquelas pessoas começavam a falar uma suposta língua desconhecida ou línguas estranhas, haveria intérprete? Você já chegou a ver em alguma dessas reuniões alguém interpretando, ou a própria pessoa interpretar o que estaria falando? Eu tenho certeza que você nunca conseguiu ver. Mas segundo as escrituras aqui, para você que quer falar outras línguas, outros idiomas, é necessário que ore naquele período, naquele tempo, na época que o apóstolo Paulo escreve para os cristãos em Corinto, há uma necessidade de orar para que ele mesmo pudesse interpretar o que estava falando. Hoje você só precisa estudar os idiomas, né? Ficaria muito mais fácil, né? Então vamos que vamos. Então hoje a gente vê essas baboseiras aí nos templos feitas por mão de homem, pessoas falando supostamente línguas estranhas, e não tem intérprete. Já que querem falar essas línguas, precisa ter intérprete. As escrituras exigem isso. Ore para que possa interpretar. O versículo 14 vai dizer assim: porque se eu orar em línguas desconhecidas, ou melhor dizendo, vou tirar o tema, vou tirar essa palavra desconhecida. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Por que fica sem fruto o meu entendimento? Não só o meu entendimento, como aquele que me ouve. Porque não houve a edificação.
não houve a edificação. Então, orar em espírito, até me edifica o meu espírito. E a mentalidade, e o conhecimento, como é que ficaria? Olha o que está dizendo o versículo 15. Diz assim: que farei, pois? Orareis com espírito, mas também orareis com entendimento. Aí vai continuar dizendo: cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Versículo 16. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indouto? Ou seja, o ignorante. Amém sobre a tua ação de graça, visto que não sabe o que diz. Infelizmente. Você sabe quando essas pessoas estão falando essas supostas línguas aí? Você sabe? Entende alguma coisa? Dá para dizer amém? Não dá, porque não tem edificação, não tem entendimento. São baboseiras, meninice, carnalidade. Infelizmente. O versículo de número 17 diz assim: Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Aí o versículo 18 vai dizer assim: dou graça ao meu Deus, porque falo mais línguas de que vós todos. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para os cristãos em Corinto. Que ele aqui está dizendo que ele dava graça a Deus por ele falar mais línguas, mais do que todos aqueles irmãos. Ou seja, ele dominava outros idiomas, ele falava outras línguas. Para quem não sabe, Paulo dominava o hebraico, Paulo dominava o grego, Paulo dominava o latim, Paulo dominava o aramaico, ele dominava todas as línguas daquela época ali, daquele período. Ele dominava aqueles idiomas. Mas mesmo ele dominando aqueles idiomas, ele não se engrandecia e não queria se apoderar daquilo para se engrandecer diante de A, de B ou de C. Não. Mas interessante que ele, falando tudo isso, tendo diversos conhecimentos, falando vários idiomas, ele tinha a humildade de mostrar para a igreja de Corinto o que teria de ser feito. E o que acontece aqui em Corinto? Eles estavam falando outras línguas, não oravam para interpretar. Você está entendendo? Não oravam para interpretar, não tinha intérprete. Quando iam falar em línguas, em vez de falar na ordem cronológica, de uma forma sábia, no máximo, como as escrituras falam, que no máximo teria de ser só 3, um de cada vez, era tudo um bolo, tudo desorganizado, tudo bagunçado. E a língua que tratada nesse texto também é idioma, não tem nada a ver com essas baboseiras que são apresentadas hoje, né? Olha o que está dizendo o versículo de número 19. Olha o que ele vai dizer. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possas também instruir outros, do que dizer 1000 palavras em línguas desconhecidas. Olha a receita, a orientação que o apóstolo Paulo ele estava dando para aqueles irmãos lá em Corinto. Que ele queria falar 5 palavras no seu dialeto, no seu entendimento, na sua sabedoria, mas que os irmãos fossem edificados, de que ele falar 1000 palavras em outras línguas, ou seja, em outros idiomas, e que não traria edificação para ninguém. E hoje, quando as pessoas entram dentro desses templos feitos por mão de homem, que eles dizem que lá é igreja, que lá automaticamente eles passam a falar a suposta línguas estranhas, quem é edificado naquilo ali? Ninguém consegue edificar. Ali nada mais, nada menos, é só uma carnalidade, é uma bagunça. A religião evangélica, o sistema evangélico, eles dizem que aqueles que não falam essas supostas línguas que eles falam aí, nesses templos feitos por mão de homem, não é batizado com o Espírito Santo. Porque eles entendem que para ser batizado com o Espírito Santo, precisa falar essas baboseiras que eles chamam isso aí de línguas estranhas, né? Que é língua dos anjos, eles dizem, né? Ou seja, por falta de conhecimento, falam essa besteira. E nós sabemos muito bem que todos já foram batizados em Romanos capítulo 6, versículo 3, na morte de Cristo Jesus no madeiro. Todos foram batizados
com o Espírito Santo naquela época. E a igreja de Cristo Jesus, nós que estamos depois do ano 70, depois da cruz, já nascemos com o Espírito Santo, já está em nós. Você está entendendo? Então, para eles, para falar, para dizer que tem o Espírito Santo, há uma necessidade de falar essas baboseiras que eles dizem por aí. Infelizmente, isso aí está cheio. E as pessoas acreditam, porque não querem examinar as Escrituras. Né? Infelizmente. Então, o apóstolo Paulo se preocupava em edificar a edificação para com a igreja de Corinto. E isso não estava acontecendo. Por isso que Paulo escreve essa carta falando sobre as línguas. Né? Então, na continuação do texto, o 20 vai dizer assim: irmãos, não sejas meninos no entendimento, mas sede meninos na liça e adultos no entendimento. O 21. Está escrito na lei, porque gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim não ouvirão, diz o Senhor. O versículo 22, para encerrar essa parte, para ir para outros versículos, diz assim: de sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis. Aí vem a pergunta. Lá dentro daquele templo feito por mão de homem, lá na religião evangélica, eles dizem que lá são os fiéis. E eles começam a falar essa suposta língua entre si, um para o outro, e até dizer: eis que eu te digo, eis que eu te falo isso, eis que eu te falo aquilo e tudo. E começa aquela baboseira, dizendo eles que estão falando e interpretando ao mesmo tempo. Só que as línguas que aqui está dizendo é idioma. E não é para fiéis, é para infiéis. Vamos ver o texto? Vamos lá. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis. As línguas não é um sinal para os fiéis. Para quem é a língua? Vai dizer no texto. Mas para os infiéis. Então, o idioma, línguas daquela época que o apóstolo Paulo falava, era um sinal para os infiéis. Não era para os fiéis que estava agrupado em uma determinada igreja, templo, coisa do tipo. Então, e a profecia? Para quem é a profecia? No versículo 22, vai dizer assim: e a profecia não é sinal para os fiéis. Ou melhor dizendo, e a profecia não é sinal, né, para os infiéis, mas para os fiéis. E que profecia é essa aqui? Essa profecia que o apóstolo Paulo aqui está falando aqui, dessas profecias que a gente vê hoje aí na religião. Eis que eu profetizo na tua vida. Será que é essa profecia? Nanani, meu irmão, não é essa profecia. Essa profecia que o apóstolo Paulo está falando aqui, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22, ele está falando do pronunciar. Profecia vem de pronunciar a palavra. Eu, nesse exato momento, estou profetizando a pronúncia da palavra, a verdadeira profecia da palavra. Então, a palavra, ela traz edificação muito mais do que as línguas, o dom de língua. Para que o dom de língua, melhor dizendo, para que o idiomático tenha edificação na igreja, há uma necessidade de intérprete. Mas a palavra explícita, explanada, a profecia da palavra, ela tem muito mais eficácia nesse contexto aqui. É por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22, na parte B do versículo, ele vai dizer assim: e a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis, para que venha o entendimento. Então, nesse exato momento, eu não estou falando aqui uma suposta língua. Eu não vou falar aqui o inglês, o idioma, porque não vai adiantar. Tem irmão que não estudou inglês. Não adianta eu falar aqui o francês, porque tem irmão que não estudou o francês. Não adianta eu falar aqui o alemão, porque tem pessoas que não estudou esse dialeto. Então, o que eu tenho de falar? Eu tenho de falar na profecia da minha própria língua, né? Na profecia, na palavra, falar o meu português, para que haja um edificar, para que todos se edifiquem na palavra. É isso que o texto está dizendo. E não tem nada a ver
com essas labassunga, um decanto. Meu irmão, eu fico olhando para essas coisas, eu nunca acreditei nisso. Desde a época que eu era da religião, eu olhava quando começava esse zum, zum, zum dentro dos templos feitos por mão de homem, eu digo, eu não acredito que isso aí é o Espírito Santo. E hoje eu entendo claramente que era pura carnalidade e ainda hoje é a carnalidade daqueles que continuam praticando isso na religião. Então, vamos para mais um texto bíblico, né? Vamos para mais um texto bíblico no próprio aos Coríntios. Vamos pegar agora de cima do texto, do contexto para entender o texto. Então, em 1 Coríntios, capítulo de número 14, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim, olha o que está dizendo. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Entre os dons espirituais, o que o apóstolo Paulo mais dá conselho é o de profetizar. E que dom é esse, irmão João Rodrigues? É justamente esse que eu estou fazendo agora, de pregar a profecia, a verdadeira profecia. E qual é a verdadeira profecia, irmão João Rodrigues? A palavra, pronunciar a palavra, falar da verdade, falar das grandezas do Cristo ressuscitado. Esse é o dom, o mais importante entre os dons espirituais. Esse é o mais importante que nós devemos procurar com zelo. Oxalá que se todos fossem voltados para os escritos, para examinar as escrituras, para meditar, para crescer em graça, em conhecimento, menos pessoas estavam na religião sendo enganadas. O problema, e fica bem claro aqui, e os meus irmãos há de concordar com o que eu estou dizendo, que na religião, as pessoas que estão lá, elas não têm a liberdade de expressar o entendimento que tem na palavra do Criador. Lá eles têm um pastor acima deles que estão em um determinado altar, feito por mão de homem. Eles pegam um textos isolados, decoram e levam para o rebanho, para a nata da igreja. E eles explanam aquilo ali, pregam aquilo ali como se fosse uma verdade, e a igreja é obrigatório acreditar naquele fermento, porque, segundo eles, não pode desobedecer o pastor, não pode desobedecer o ungido de Deus, não pode sair debaixo da cobertura espiritual do homem de Deus. E quando algum de lá de baixo pega as escrituras e leva até eles e mostra a verdade nas escrituras, ele te chama de herege, ele te exclui, não te dá mais as oportunidades, te coloca de escanteio. Por quê? Porque ele sabe que se você pegar a oportunidade, você vai mostrar as verdades e as pessoas serão libertas disso aí. Foi por isso que eu disse não à religião. A religião não tem compromisso com Cristo. A religião tem compromisso com o seu bolso. Eles ensinam só aquilo que favorece a eles. Eles nunca vão mostrar isso aqui que eu estou mostrando para você. Na graça, o que é importante que na graça, que todos nós, tanto os irmãos como as irmãs, têm o direito de examinar as escrituras, expor seu conhecimento, expor seu entendimento, chegar ao bom senso, né? Examinar, crescer em graça e conhecimento, é isso. Mas na religião não é. Na religião, você tem um pastor humano sobre você, que coloca um fardo pesado sobre você. Na graça, Cristo tirou o fardo pesado e colocou um leve. Ele disse que o fardo dele é leve, é suave. Ele colocou o entendimento da graça na minha mente, na tua mente. Hoje nós somos o corpo de Cristo. Hoje nós temos livre acesso de abrir as escrituras, de examinar e crescer em graça e conhecimento. Porque a graça é isso. A graça é liberdade, te dá o prazer, a vontade de viver verdadeiramente liberto da escravidão que pratica a religião. A gente entra dentro desses tempos feitos por mão de homem, é mais pregado praga, miséria, medo, destruição, de que pregado o evangelho que restaura a nossa mente. É muito difícil acontecer isso aí. Então, na continuação do texto, 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo 2, diz assim: porque o que fala em línguas desconhecidas, não fala aos homens. A Bíblia está clara, meu irmão. Será que na sua Bíblia está diferente da minha? Porque na minha Bíblia diz que os que falam em línguas
não fala aos homens. E você entra dentro desses templos feitos por mão de homens, eles estão lá, botando a mão na cabeça das pessoas e falando aos homens. Mas aqui está dizendo que não fala aos homens, os que falam língua. E por que, irmão João Rodrigues, não fala aos homens? Vamos ler o texto. Vamos ler o texto. Versículo 2. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala mistério. Então, por que o que fala língua não fala aos homens? Porque os homens não entendem. E fala quem? Fala a Deus em mistério. E por que fala em mistério? Por que só Deus entende? Porque foi Deus que criou todos os idiomas. Deus sabe de todos os idiomas. Porque foi Ele mesmo que o criou. E o que significa a palavra mistério? Que a religião faz uma suspense do que é o mistério. Mistério, meu irmão, é algo daquilo a qual você não conhece, a qual você não domina. Quando você passa a dominar, quando você conhece, já não é mais mistério. Então, quando eu falo um dialeto, quando eu falo um idioma para você, e você não entende, por exemplo, eu vou falar para você em francês, e você não estudou o francês, né? O dialeto. É mistério para você. Mas de repente, do meu lado tem um intérprete. E ele traduz para você o que eu disse. E aí você passa a conhecer no seu dialeto, na sua língua, na sua própria língua. Então, deixa de ser mistério. Então, para Deus, não é mistério porque Ele conhece todos os idiomas. Só que para os homens é. Já imaginou? Agora, nesse exato momento, chegar um judeu e começar a pregar as grandezas de Cristo aqui no Brasil, no hebraico, no grego. Já parou para pensar? Seriam para nós, para alguns, para a maioria, seria mistério. Mas chega um intérprete e interpreta para nós, deixa de ser mistério. Hoje está muito mais fácil você fazer um curso aí para estudar em idiomas, dialetos, né? Então, é só uma questão de bom senso. Então, o versículo de número 3 vai dizer assim: mas o que profetiza fala aos homens? Aquilo que eu disse, ó. Nesse exato momento, agora sim. Nesse exato momento, eu estou profetizando, eu estou pronunciando a palavra, eu estou profetizando a palavra, mostrando a profecia real que já foram concluída na palavra. E você está entendendo, porque a profecia é para os homens, a profecia não é para Deus. Quem precisa ser edificado é os homens e não a Deus. Olha o que está dizendo. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. É o que está sendo aqui, acontecendo agora, nesse exato momento. Nós estamos crescendo em graça e conhecimento, aprendendo as verdades do Cristo ressuscitado, para não cair nesses contratempos manipuladores da religião, que engana vocês, que há muito tempo colocaram na tua cabeça que falar línguas estranhas é um labacica, é um decanto, sunga na bacia, eu nem sei falar essas coisas, meu irmão. Nem brincando eu não consigo. Muito mais no sério. Quanto mais no sério, né? É impressionante como tem pessoas que agem com uma facilidade, com uma simplicidade natural e acham que aquilo ali é perfeito. Só que só engana, meu irmão, os bobinhos que não conhecem as escrituras. Mas quem conhece as escrituras sabe que essas pessoas não tem nada a ver. Não tem nada a ver com o que é o dom de língua. Porque o dom de língua nas escrituras é idioma, é dialeto e não tem nada a ver com essas baboseiras que eles dizem por aí, essa carnalidade. O versículo 5 diz assim: e eu quero que todos vos falem em língua, mas muito mais que profetize, porque o que profetiza é maior do que o que fala em língua, a não ser que também interprete para que a igreja receba a edificação. Então, quando a gente entra nessas determinadas igrejas feitas por mão de homem, cadê a profecia da palavra? Cadê a ministração da palavra? Estão pregando só fermento, lei de Moisés. Quando termina, no final daquela reunião, né, que eu costumo dizer de feitiçaria, bando de feiticeiro, eles começam a rodar, botar a mão na cabeça de um de outro e diz que começam a falar a línguas estranhas, que eles têm o Espírito Santo porque fala línguas estranhas, e quem não faz aquele movimento, quem não diz aquelas baboseiras, não tem o Espírito Santo. Que baboseira, que mentira. Infelizmente tem pessoas que ainda
acredita nessas coisas. Mais um versículo bíblico. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Atos dos Apóstolos, capítulo número 10. Se você quiser acompanhar comigo nas escrituras, fique à vontade para juntos crescermos em graça e em conhecimento. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, do versículo 40 e... Atos dos Apóstolos, 44. Vamos lá. Vamos ver o que está escrito na palavra do Criador. Olha o que está dizendo. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 44. Diz assim: E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Não é pastor, é o que ouviram a palavra. É a palavra sempre será em primeiro lugar. E não tem como mudar essa verdade. Né? Vamos lá. Aí o 45 diz assim: E os fiéis que eram da circuncisão, olha, os camaradas eram da circuncisão, os fiéis da circuncisão, que ainda praticavam a lei de Moisés. Vamos lá. Diz assim: e os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinha vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom, ou seja, o dom, né, o idioma, né, o dialeto, o dom do Espírito Santo se derramaram-se também sobre os gentios. Olha que palavra maravilhosa. Derramou sobre si o gentio. Aí o versículo 46 diz assim: Porque os ouviram a falar em línguas e magnificaram a Deus. Os gentios começaram também a falar em línguas. E que línguas foram essas aqui, irmão João Rodrigues? O idioma. Foi o idioma. Não tem nada a ver com essas baboseiras que são ditas por aí. Né? Mais um versículo da palavra do Senhor. Vamos ver. É em 1 Coríntios, capítulo 14. Vamos voltar de novo para aquele texto que a gente estava lendo já para estar encerrando essa mensagem do Cristo ressuscitado. Tá bom, meus amados irmãos? A mensagem está tão boa que não dá vontade nem de parar, dá vontade de ir direto. Mas eu sei que a gente tem um horário a ser cumprido, né? E vamos tentar fazer da melhor forma possível, com ordem e com decência, para que assim o Espírito Santo sempre dê um entendimento para meus irmãos, para minhas irmãs, para juntos crescermos em graça e em conhecimento. Então, em 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 27, diz assim: o que está dizendo no 27? E se alguém fala em línguas desconhecidas, faça isso por 2 ou quanto muito 3. Presta atenção. O que o apóstolo Paulo está falando aos cristãos em Corinto. E a gente não vê isso nas chamadas igrejas, entre aspas. As determinadas igrejas, que não são igreja, são templos feitos por mão de homem. Quer falar em línguas? Quer falar outro idioma? Que fale. Olha só, eu vou ler o texto para você ver. O que está dizendo? E se alguém fala em línguas desconhecidas, faça isso por 2 ou quanto muito 3. Faça isso por 2 ou quanto muito 3. Significa que falar 4 pessoas, 6 pessoas, 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas já está fora da ordem e da decência. Porque no máximo eram 3. E cada um por sua vez. E a gente não vê isso hoje dentro dos templos. Quando eles começam a falar a suposta língua, é um bolo. A gente não entende nada. É uma bagunça total. E você que já foi da religião sabe do que eu estou falando. Que é assim quando eles começam a falar as supostas línguas. Mas aqui a regra é 2, no máximo 3. E cada um por sua vez. Olha o que está dizendo. E se alguém fala em línguas desconhecidas, faça isso por 2 ou quanto muito 3. Cada um por sua vez. E que haja intérprete. Eu fiquei 12 anos na religião. Hoje tem 3 anos eu na graça. Esses 12 anos que eu fiquei na religião, quando eles começavam a falar essas supostas línguas, que aqui diz é idioma,
e eles dizem que é outras línguas, eu nunca vi um intérprete. Esses 12 anos que eu fiquei na religião. Se você já viu algum intérprete interpretando essas baboseiras, também era mais mentiroso. Porque esses dons nem hoje mais são mais para nós. Isso foi naquela época. Na época que Paulo escreve as cartas para os cristãos em Corinto. Então, infelizmente, muitas e muitas pessoas precisam ainda examinar as escrituras para não ser enganado por essas pessoas. Capítulo de número 14, 1 Coríntios 14, versículo 33 diz assim: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. E para finalizar, o versículo 40 diz assim: mas faça-se tudo decentemente e com ordem. A gente não vê ordem nessas coisas por aí. Cristo chama de igreja. Né, meu amado irmão? Então tá chegando ao final de mais uma mensagem. Eu creio que você entendeu o que significa o dom de língua na palavra de Deus. Antes de encerrar, eu quero dizer que dom de língua na palavra de Deus é idioma, línguas de outras nações. Não tem nada a ver com essas supostas línguas que tem por aí. E se algum deles quiserem falar outras línguas, que tenha intérprete. E eu nunca vi eles apresentar intérprete. Então, desde já, eu quero aqui agradecer o meu irmão Chagas de Fortaleza, meu irmão da rádio Vida Livre. Muito obrigado pelo espaço, por essa programação maravilhosa que está sendo transmitida pela rádio, pela página também no meu Facebook, Expansão do Evangelho Cristo Ressuscitado, e no meu canal no YouTube, Expansão do Evangelho também Cristo Ressuscitado. Faço o convite, se você sentir no seu coração e quiser se inscrever no meu canal no YouTube, é a Expansão do Evangelho Cristo Ressuscitado. Tem mais de 60 mensagens lá muito boa para alimentar a nossa mente, para que juntos crescemos em graça e em conhecimento. Também temos um grupo no WhatsApp, Expansão do Evangelho. Um grupo muito bom de aprendizado, onde a gente cresce juntos com a palavra do Cristo ressuscitado. Então, se você quiser participar do grupo do WhatsApp, Expansão do Evangelho, é só mandar o seu contato no meu Mensagens que eu estarei adicionando você no grupo Expansão do Evangelho. Então, desde já, quero agradecer a cada irmão, cada irmã que participou, que comentou, que Cristo continue iluminando as suas mentes, para assim nós possamos crescer em graça e em conhecimento, tá bom? Um abraço do seu irmão João Rodrigues, ministro da graça de Cristo Jesus, e até a próxima mensagem. Graça e paz.